A gente vai fazer um pão, Maria, com um pão integral com batata doce. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de farinha de trigo branca, aquela tipo 1, a farinha integral, tanto faz a marca, tá? Essa aqui é muito boa, banha, 2 ovos, batata doce, sal, açúcar, fermento biológico. E eu também vou pegar a margarina que eu esqueci na geladeira. Eu vou aproveitar uma margarina que eu tenho aqui em casa, que já tá no finalzinho, e já raspo aqui o potezinho e coloco na mistura do pão, de batata doce com farinha integral. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, obviamente, lavar a batata. Essa daqui já tá praticamente, né, eu já tinha passado uma água antes. Aqui, secando a batata. Eu gosto muito desse aparelhinho que tem lá no 99, ele é bem prático. Não precisa se preocupar em tirar toda a casca da batata, porque ficar uma casquinha ou outra, além de saudável, fica bonito pro pão, né? Deixa eu tirar as pontas aqui. Tem esse outro ralador aqui também, bem simples de achar, e você vai ralando. A gente tem uma avó muito querida, e ela explicou que antigamente não se usava fermento biológico, porque ela tinha uma fazenda, quando criança os pais dela tinham uma fazenda, e a mãe dela pegava a batata, tanto faz batata doce como batata comum, e ela ralava aquela batata e colocava no recipiente, né, aquela batata de um dia para o outro, às vezes 2 dias, né, ali, fermentando, e com aquela batata já fermentada, ela fazia o pão. Então, o fermento de antigamente era batata fermentada. Feito isso daqui, coloca no recipiente maior, assim, bem tranquilão, põe aqui, né, deixa ali reservado, com um pouquinho de água. Essa minha água aqui, ela vai ter que ficar levemente morna, não pode ser muito quente. Aqui, né, que eu tô tirando do fogão, ela tá muito quente, mas ela tem que ficar levemente morna, e eu vou misturar com a água gelada, água da torneira. Ó, ainda tá, isso, bem tranquilo, e coloca ela aqui na batata. Coloco na batata. Nesse outro recipiente, eu vou misturar a farinha branca, com a farinha integral. Vamos lá. Assim. Olha a diferença de cor de uma para outra. Ó. Na verdade, eu poderia fazer o pão todo ele só com a farinha integral. Mas eu prefiro misturar, que eu acho que fica mais gostoso, um pouco mais leve. Aqui, misturo. Deixo reservado, sobrou só um pouquinho, se precisar eu misturo mais. E agora eu vou, né, misturar os outros ingredientes. Os ovos da Catarina e da Marta, que são as 2 galinhas que a gente tem ali no quintal. 2 ovos. Ovo de sítio é outra coisa, ó. Se bem que aqui em casa a gente não tem um sítio, né? É só um quintalzinho, um pouquinho maior. Vou colocar a margarina. Vocês percebem que não tem uma medida muito assim, né? Ó, coloquei. Quer saber? Eu vou aproveitar e vou raspar o resto, pra não ficar o restinho na geladeira. Raspando, raspando, raspando. Aqui. Assim. O que ajuda a dar um sabor também é a banha.
a banha de porco. A banha de porco ajuda a dar um sabor extraordinário no pão. Não preciso colocar muita, porque eu já caprichei ali na margarina. Agora sim, agora vai daquele sabor que você quer, né? Eu não costumo colocar muito, mas então eu coloco uma xícara daquelas pequenininhas de açúcar. Geralmente eu faço no olho, né? Esse meu sal aqui não é de boa qualidade, então eu vou caprichar, né? Esse meu sal aqui é o ó do Borogodó, não é um sal muito bom. Então eu vou caprichar no sal e vou misturar aqui, também sem muita frescura, assim, aqui, bonito. Vou sentir o sabor. O sabor tem que ficar um sabor que lembre soro caseiro. Aquele sorinho que a gente faz, né? Para reidratar a criança. Feito isso, fermento biológico, a marca que você mais gostar. Eu vou colocar aqui, ó, uma quantidade boa. Aqui já foi, desperdiçou um monte ali, então bem dizer já foi 3 colheres, 4 colheres, 5 colheres. Um pouquinho mais. Também meio que tudo no olho. A avó ensinou que você, depois que coloca o fermento, espera um tempinho. Então eu vou esperar esse um tempinho, é coisa de 2 minutinhos. Até daqui a pouquinho. Bem, então o fermento ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Mostra aí, Duda. Né? Ele não vai chegar a fermentar, mas ele vai dar uma acalmadinha ali, tá? Deu? Depois de 2 minutinhos parado o fermento aqui na nossa mistura, ó, essa ficou uma mistura bonita, né? Agora eu vou misturar a farinha integral com a farinha branca, que já estava misturada aqui nessa mistura bonita. Se fosse um ovo daquele de supermercado, aquele branquinho, com certeza a massa não iria ficar tão bonita como ela tá aqui. Então, agora mãos à massa, a gente vai misturando finalmente a banha, dá pra ver a banha aqui, ó. Vai misturando a banha, vai misturando a margarina. E eu tô sentindo todos os ingredientes na minha mão. Vai mexendo a bacia, né? Sentido contrário. Ó. Tem que mexer com bastante carinho, porque olha a banha aqui, ó, né? Então, o pão, há quem diga que quanto mais você mexe, mais você sova, mais macio ele fica. Vou colocar um pouquinho mais aqui, né? Ó, o resto da farinha aqui, com o resto da farinha branca. Ó. Vou misturar aqui ela. Quem faz pão em casa, ó, coloca aqui. Quem faz pão em casa traz prosperidade para dentro do seu lar. Porque pão é um alimento santo. Quando você faz, você não pode fazer com raiva, não pode fazer pensando em coisas ruins, tem que fazer com pensamento bom, pensando no que, quem são as pessoas que vão se alimentar desse pão. Então tem gente que aproveita para fazer pão, para sovar o pão quando tá com raiva. Aí soca o pão com pensamentos ruins. Isso não é boa coisa, né? Porque a família acaba, a família, os conhecidos que vão se alimentar, né? Vão comer esse pão, né? Não sei, eu não gostaria de
Dá pra minha filha, dá pro meu marido, para as pessoas que eu gosto, um pão que eu fiz pensando em coisas ruins. Né? Maldizendo o pão, maldizendo as pessoas. Então o pão é um alimento sagrado, é um alimento santo. Sem contar que você relaxa, né? É como mexer na terra, né? Só faz bem para a saúde. Vai colocando, vai amassando, sovando. Ó. Nesse ponto aqui, agora tem que tomar cuidado não colocar a farinha, para não exagerar, né? Não tá bom ainda, porque ele meio que tá grudando ainda, ó. Quando ele tá grudando quer dizer que não tá bom ainda. A gente coloca um pouquinho mais, ó. Aqui. Então, eu fiquei sovando o pão por aproximadamente 2 minutos. E ele ficou assim, mostra, Duda. E ele ficou assim, ó. Não tá mais grudando, ó. E daqueles 2 quilos de farinha, o que sobrou foi isso daqui. Isso daqui equivale a mais ou menos uma xícara dessa daqui, né? Que eu tava usando no açúcar. 2,5 xícaras mais ou menos. Essa farinha aqui eu vou guardar, vou deixar reservada. Porque quando eu for enrolar o pão, talvez, né, eu precise para poder dar firmeza na massa. Então essa farinha aqui eu vou deixar reservada. Crescendo. Hoje aqui em Caçador, né? Nós estamos em Caçador, Santa Catarina. Aqui em Caçador não tem sol, é inverno, tá o dia nublado e eu acredito que esse pão aqui vai durar cerca de 2h30 para crescer. Mas isso agora é conforme o tempo, né? Preparo ele certinho aqui, pego uma toalhinha, acomodo ele, né? Aqui uma toalhinha de mesa, deixo ele bem bonitinho, né? E deixo ele em cima do forno sem pegar vento, sem pegar nenhuma variação de temperatura. Eu não vou cozinhar hoje no fogão a gás, hoje eu vou cozinhar no fogão a lenha. Então ali ele vai ficar bonitinho, por 2h30 mais ou menos. Daqui a pouco a gente volta para fazer a segunda etapa do pão.